o que isso de fato interfere na minha vida? O que pessoas que já nem existem mais, já nem estão mais aqui, como que isso pode interferir de alguma forma? E aí é a gente ter um pouco dessa visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela pede para a gente não olhar só para o que está aqui, mas para entender que, tipo, eu estou aqui, mas eu estou dentro da Aldeia Florescer. A Aldeia Florescer está dentro de Bauru. Bauru está dentro de São Paulo. São Paulo está dentro do Brasil. E assim a gente vai, né? E aí se a gente para e volta em mim de novo. Eu estou aqui, mas eu tenho meus olhos. Dentro dos meus olhos tem células. Dentro das células tem átomos. Dentro dos átomos... E a gente também tem esses sistemas, tanto para fora de nós, quanto para dentro de nós, né? Então, a visão sistêmica, ela traz algo de que a gente não é desintegrado do todo, né? De que tudo que a gente faz, existe uma certa conexão com o sistema. É a mesma coisa, por exemplo, se eu imaginar que o meu pé está contra a minha mão e ele começa a ter um movimento contra a minha mão. Então, o meu pé não quer mais andar e ele começa a ativar contra a minha mão. Em última instância, isso vai fazer mal para o meu corpo como um todo e vai voltar para o próprio pé. Então, o que é a célula cancerígena, né? É uma célula dentro de você que começa a lutar contra o seu próprio corpo. Aí o corpo tem que ir lá e vencê-lo. Então, dentro dos sistemas, quando a gente tem essa visão do todo, fica muito mais fácil a gente entender. Existe uma filósofa que se chama Helena Blavatsky e ela falava sobre a heresia da separatividade. Ela dizia que a maior falácia é um erro, né? Falácia que a gente pode cometer é a heresia da separatividade, é achar que eu e você somos separados. Mas, na verdade, nós fazemos parte de um todo, né? E aí, quando a gente olha para esse todo, que se o que sou eu, tanto pode ir para cima, quanto pode ir para dentro, né? Para fora, para dentro, para cima, para baixo, também tem algo que já existia antes de eu chegar na vida e algo que vai continuar existindo depois que eu for embora. Porque, aproveitando a data, eu tenho uma coisa para dizer para vocês que eu não sei se vocês lembram, mas nós, gente, todos nós aqui, morrer um dia. E isso é uma coisa que a gente tenta não pensar muito e fala, bate na madeira, não pode falar isso que vai dar azar. Como se a gente não falasse sobre a morte, ela não fosse acontecer e ela não fosse chegar até nós. E aí a gente passa o tempo todo fugindo dessa história de olhar para a morte, de pensar na morte, porque pode dar azar, né? Só que o que nos faz ser seres humanos, uma das consciências que a gente vai ter, é justamente ter a noção de que o nosso tempo aqui é finito. O cachorro não sabe que ele vai morrer, mas nós temos a consciência da vida e da morte. E existiu um imperador, Marco Aurélio, um imperador estoico de Roma, e lá, antes de Cristo, né, e ele trazia uma frase que ficou famosa, que era tomar a morte como conselheira. E aí isso significa que, se a gente parasse para pensar que nós que estamos aqui, eu vou morrer hoje, não tem jeito, a morte bateu na minha porta, chegou meu dia, eu vou morrer hoje. Será que eu fiz as coisas que realmente são importantes para mim? Se hoje fosse meu último dia na Terra, como que eu vivi meu dia de hoje? Será que eu dei importância para o que realmente tinha importância? Ou joguei muito do meu tempo fora? Ou fiz coisas que realmente não importavam, né? Então ele fala que é muito saudável e muito sábio, de vez em quando, a gente tomar a morte como uma conselheira. Sentar com ela e perguntar, se eu te encontrasse hoje, o que eu deveria estar fazendo? E eu não fiz ainda, se o meu tempo estiver batendo. Porque, bem ou mal, gente, essa é uma questão que vai bater na nossa porta em algum momento. E essa é a única certeza que a gente tem da vida. Mas, quando a gente finge que isso não acontece, a gente perde de aproveitar e de aprender muito com o que a vida tem para nos ensinar, né? Vida e morte são duas faces da mesma moeda. Então, para a gente estar bem na vida, a gente precisa entender um pouco melhor sobre a morte. Então, pensando nisso, qual é o meu legado? Porque hoje eu que estou aqui, né? No meu caso, eu tenho filhos.
Então, deixei filhos, que terão filhos, talvez, a gente não sabe como é que vai estar, né, daqui a uns anos, com os índices de fertilidade cada vez caindo tanto, mas supondo que a nossa linhagem, né, seja mantida para frente, o que eu estou fazendo hoje, vai impactar as minhas gerações futuras. Né? E o que meu avô fez lá atrás, e ele nem sabia que eu existia ainda, impacta na minha vida hoje. Como, por exemplo, né, o fato do meu avô ter sido caminhoneiro e ter passado muito tempo distante, e depois nas terapias eu ter entendido, falar, esse masculino tão distante, sempre longe, sempre viajando, e isso refletia nas minhas relações. E o meu avô aqui, né, como que eu poderia saber sobre isso? Então, a gente entender melhor sobre a nossa ancestralidade, sobre o nosso passado, ajuda muito a gente a ter mais consciência do nosso presente e do nosso futuro. Tem gente que acha que no passado a gente não tem mais nada para aprender, que a gente já, tudo que a gente precisa está aqui. E o passado pode ser um bom conselheiro para a gente. Às vezes tem coisas lá que na sua família, na sua linhagem, na sua história, que alguém já passou, que você não precisaria, que já tem esse mapa, como ela disse, né? Mas a gente fica começando do zero algumas coisas. Já outras, o mapa, todo mundo na família já viu que esse caminho deu ruim, que está na hora de recalcular a rota, mas ninguém faz isso. E hoje, com tantos recursos que a gente tem, né, nós podemos fazer um pouco diferente do que aconteceu. Então, começando, eu vou abrir aqui para vocês entenderem um pouquinho dos ciclos que nós vamos falar. Os ciclos da vida. Será que você consegue ver daí, Diego? Muito bem, que bom. Então aqui nós temos um desenho feito pela querida Laura, um desenho sobre um ciclo de vida. O que seria uma vida ideal? Supondo que é uma vida que a pessoa, ela não aconteceu nada de ruim com ela não morreu jovem, não sofreu um acidente, não teve uma doença grave que interrompeu a vida dela, ela vai viver este ciclo da vida, onde a gente começa aqui com o corpo físico bem pequenininho, quanto que mede, né, um bebezinho, né? Ele tá assim. E aqui a gente tem o desenvolvimento do corpo, então com 7 anos a criança que era desse tamanho agora já está assim. Nunca mais na nossa história a gente vai crescer tanto, né? Se a gente continuasse crescendo como um bebê até uma criança de 7 anos cresce, a gente teria 5 metros de altura. Então, aqui é o desenvolvimento do nosso corpo físico, depois a gente vai desenvolvendo nossos corpos emocionais, a nossa consciência, aqui na vida adulta, né? E aí, se tudo der certo, se a tua vida, ó, deu tudo certo, a gente começa a descer na curva da vida. E entra no processo de envelhecimento também, né? Então, uma vida bem-sucedida vai passar por esses ciclos. E aí, supondo que a sua vida deu tudo certo, não aconteceu nada de grave, né? A gente tem perdas, mesmo numa vida que tudo deu certo. Por quê? Nesse processo de crescer, aqui, quando eu cresço, eu perco a minha mãe, que ficava lá fazendo tudo para mim. Agora eu tenho que aprender a fazer por mim mesmo, né? A mãe que está aqui, os filhos cresceram, ela perde os filhos, porque eles saem de casa. Então, aquela mãe que viveu anos para os filhos, de repente, os filhos vão embora, ela tem que achar um outro sentido para a vida dela. Aí, quando eu estou aqui nessa fase, os meus pais morrem. Se deu tudo certo, eu fiquei, meus pais morreram primeiro do que eu, né? Daí a gente começa a ter algumas perdas. Então, a gente vai passar por perdas na vida, por ciclos de vida, que se a gente consegue entender esses ciclos de vida, fica muito mais fácil de seguir o nosso caminho. E aí, da mesma forma que existe esse ciclo aqui, né, do nosso corpo físico, também existe esse círculo que é o azul, que é o da nossa consciência. Então, a ideia é que quando a gente começar a descer aqui no círculo, né, da vida do corpo físico, porque esse não tem jeito, por mais que exista botox, tudo que a gente possa imaginar, uma hora vai envelhecer, se você for caminhando na vida, uma hora você vai ficar velho, né, e vai ter que lidar com isso. Mas aí também é a grande oportunidade da gente chegar na nossa consciência e ir para a sabedoria, para além do corpo físico, né? Então, existe uma decadência do corpo físico e a grande chance da sabedoria, que é aqui em cima, né? Nessa fase da vida mais para o final.
Então, dentro disso, né, uma vez eu tive uma cliente muito querida que ela já era aposentada e ela me falou uma vez, ela falou assim, Mayara, a velhice, ela é como se fosse uma viagem para o Egito, que você sabe a vida inteira que você vai para o Egito, a vida inteira, todo mundo sempre te falou que você vai para o Egito. Você fala, tá bom, a hora que chegar a hora, eu vou para o Egito. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí chega a hora de ir para o Egito, fala, agora é tua vez, vamos para o Egito. Você vai. Só que você não estudou nada sobre o Egito, você não sabe que lá durante o dia é calor, à noite faz frio, você não levou uma blusa, não levou um cantil, não levou água, chegou lá completamente desprevenido no Egito. Outra coisa bom, eu sei que eu vou para o Egito, então daqui uns anos eu vou para o Egito. Daí eu já começo a falar com guia, pesquisar qual que é a melhor rota, qual que é o melhor caminho, se de noite faz frio, o que eu vou pôr na minha mala e tudo mais. E ela falava sobre isso, que a velhice é desse jeito. Todo mundo sabe que a gente vai para chegar na velhice em algum momento da vida. Mas eu não me preparo para isso. Aí chega na velhice, aí dói tudo, aí as coisas começam a ficar ruins, aí as pessoas começam a ir embora, a gente não consegue perceber, e eu não me preparei para isso. Eu não peguei o mapa, não levei o meu cantil de água, né? E aonde que a gente se prepara para isso? Opa! É aqui desde o começo, né? Desde essa fase, principalmente da nossa jornada. Então, entender os ciclos de vida faz com que a gente possa ter uma liberdade muito grande lá na frente. De tomar decisões, de ter as melhores ferramentas, de poder ajudar os outros pelo caminho, né? Então, nesse caminho, a gente vai conseguindo auxiliar as pessoas. E aí, como que funciona? No curso, na nossa formação em terapia familiar, que vai começar agora, dia 23 de novembro, a gente começa uma formação nova para quem quer ser terapeuta familiar e quem quer agir como um terapeuta, né, na sua família, ter esse lugar, né, de desenvolver essa sabedoria. E esse curso, cada módulo, a gente vai estudar uma época da nossa vida. Então, primeiro, a gente estuda a pré-vida, antes de eu nascer, como é que estava o mundo, até aqui, no pós-morte. Como que a terapia, a psicologia, ajuda a gente a lidar com o luto, já que a gente vai passar por perdas? Será que a medicina, a psicologia está amparada para poder acudir quem não está muito bem para lidar com isso? Porque, convenhamos, que é uma das coisas mais difíceis mesmo que a gente vai passar, né? Então, como que a gente lida como uma pessoa terapeutizada, né? Como que eu atuo nesse lugar diante da morte, dos fins de ciclos, de entrada na velhice e tudo mais, né? Então, cada módulo a gente vai estudar uma coisa. Então, a gente começa com a pré-vida, como eu falei, a minha ancestralidade. Como era o mundo antes de eu nascer? Porque se a gente for parar para pensar, nem o nosso próprio nome a gente não escolheu. Te deram o seu nome, não foi você que escolheu o seu nome, né? Foi alguém que escolheu ele para você. Quem foi essa pessoa? A sua família. Então, algo que você é chamado pelo resto da sua vida, não foi você quem escolheu. Foi a sua família, a sua linhagem, né? E eles têm estudos hoje, né? Começaram a entender melhor essa relação do nosso passado, das nossas raízes ancestrais. E nesses estudos biológicos, eles perceberam que no nosso DNA, além da gente receber informações como a cor do olho, a cor do nosso cabelo, qual que é o porte que eu vou ter, além dessas informações, no nosso próprio DNA, eu também recebo as memórias ancestrais. Então, se lá atrás, na minha família, alguém passou por algum trauma muito profundo, isso fica gravado. Hoje a gente tem um estudo chamado epigenética. Epigenética significa, né, a modificação da genética. Então, eu nasço com uma genética, mas o meio que eu vivencio ou as situações modifica a minha genética. Epigenética. Como que a gente modifica a genética? E aí, se eu modifico a minha genética, eu passo ela para frente também modificada. Então, às vezes, um trauma que um ancestral seu lá atrás, um bisavô, um tataravô passou e você nem sabe dessa história, está reverberando na sua vida até hoje, como um medo de alguma coisa muito grande. Então, vamos supor que você tem um medo de escuro, que não saiba por quê, desde criança, desde sempre. Se eu estou em um lugar escuro, eu fico
nervosa, ansiosa. E aí a gente vai fazendo a linha do tempo, a árvore genealógica, e descobre que alguém morreu trancado num porão, como exilado, sozinho, solitário na ancestralidade. E esse medo desse lugar foi passado por epigenética, né, pelo nosso DNA. E aí nesses estudos eles demonstram que a gente recebe informações genéticas de até 7 gerações. Então vocês imaginam, né? Você e aqui, seus pais, uma geração, seus avós, outra geração, seus bisavós, outra, a quarta, né? Terceira. Aí trisavó, quarta, quinta, sexta, sétima. Isso dá em torno de 150 pessoas. Porque são 2 avós, não, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. 150 pessoas moram dentro da gente, no nosso DNA, pra gente ter esse corpinho aqui que você tem. Que às vezes a gente briga com esse corpinho, né? Precisou de 150 pessoas para construir e formar isso que você é hoje, né? E você vai fazer parte da formação de corpos ali na frente. Então, por que funciona assim, né? Quando a gente para analisar. Pela natureza, isso é um instinto de sobrevivência. Como eu falei, a visão é sistêmica. A natureza entendeu, opa, se a família passou por algum perrengue muito grande aqui, estado de alerta, não passem mais por aqui de novo. Isso era para o nosso instinto, para a nossa defesa. Mas se a gente for parar para pensar, gente, supondo que na nossa ancestralidade, nessas 7 gerações, possa ter acontecido na vida de muitas pessoas, algum ancestral que passou fome, já que os recursos eram escassos, né? E aí, tem lá alguém que passou fome. E, não sei se morreu de fome, mas passou uma necessidade muito forte, ou até morreu, porque tinha gente que morria, né, de fome antigamente. E aí você vem com essa questão de uma vontade muito forte de comer. Então, todas as vezes que eu vejo uma comida disponível, alguma coisa, eu como se não fosse, o mundo fosse acabar, né? E aí não tem muita lógica hoje em dia. Eu percebi isso em mim, numa viagem, né? E aí a gente ia ficar 7 dias num hotel. E café da manhã de hotel é aquilo, né? E aí toda vez eu via aquele café da manhã, fazia um prato desse tamanho e vinha, né, pro café da manhã. Um dia eu me toquei, falei, gente, eu vou passar 7 dias nesse lugar. Por que eu tô comendo como se eu nunca tivesse visto essa comida na minha vida antes? E a café da manhã de hotel é sempre igual, né? Aquelas mesmas farturas. Falei, se todos os dias eu fizer um prato desse, mas dentro de mim parecia que tinha uma necessidade assim, de tipo, tem uma oportunidade, aproveita. É comida de graça. Então tem uma necessidade, aproveita. Mas se a gente for parar para pensar com a razão, hoje em dia, na nossa sociedade, as pessoas morrem mais de obesidade do que de desnutrição. Então a gente morre mais por comer demais do que por comer de menos. Então não tem mais tanta lógica eu ficar nesse medo da falta, né? Vocês imaginam que até bem pouco tempo atrás não tinha geladeira. Então você tinha que comer naquele momento, né? Eu estava recentemente conversando com a bisa do meu marido e ela contou que quando ela era criança era poço, água do poço. Gente, vocês imaginam? Você quer tomar um banho, vai lá no poço, pega a água, volta. Fazer uma comida, vai no poço. Eu acho que eu ia tomar muito menos banho, com certeza, pelo nível de dificuldade. Agora, olha que bênção, você entra no lugar, vira um negócio, cai água quente. Gente, imagina se a gente contasse isso para o nosso tataravô. Não, você não está entendendo o que vai existir daqui a um tempo, né? E eu fico pensando também da mesma forma como a gente olha para trás e pensa nisso, daqui a uns anos, o que eles vão olhar e falar para a gente? Falar, meu Deus, eles viajavam de carro, demorava 4 horas para chegar em São Paulo, imagina que absurdo, custava caro ter um carro. E eles fazem zum, zum, zum e pum, né? Meios de transporte super evoluídos. Como será que vai estar daqui 150 anos, por exemplo, né? Nesse ritmo ainda por cima que a gente anda. Então, tem muita coisa que a gente
pode usufruir hoje que os nossos ancestrais não puderam usufruir. A gente teve uma aula aqui de um professor que veio falar sobre prosperidade, vida financeira. Ele falou, gente, todos nós aqui, que estamos aqui, eu acredito que todos nós, temos a vida melhor que o imperador romano daquela época. Por quê? A gente tem roupas. Quantas roupas vocês que estão aqui têm? Abre o guarda-roupa. Quantas peças de roupa? Isso era um guarda-roupa de rei. As pessoas tinham 3, 4 peças de roupa antigamente. Abre a geladeira da sua casa. Você tem vontade de comer um doce, você vai lá e come. Vocês já devem ter ouvido a avó falando que para comer doce era só no Natal, Coca-Cola era não sei quando, quanto tempo demorava para a gente conseguir alguma coisa. Hoje em dia, eu quero um negócio, eu tenho. E para viajar na Roma antiga? Né, vamos fazer uma viagem? Vamos. Gente, precisava de todo um comitê de coisas, né? De pessoas te carregando, demorava meses para você fazer uma viagem simples. Tinha que levar tudo. Era super difícil você ir visitar alguém. Como que eles iam visitar alguém? Para Brotas, visitar o Zé. Imagina a pé. Pensar 10 vezes, né, Zé? Vamos visitar lá em Brotas? Hoje não. 1, 2 horas estamos lá. Sem fazer esforço, só apertando o botãozinho, dirigindo as coisas, né? Então, gente, hoje a gente vive essa prosperidade que nenhum imperador de Roma vivia. Então, trazer isso para a nossa consciência, entender o que a gente já tem e o que eles passaram para a gente precisar ter isso, traz muita força. Como eu falei, aí a gente pode receber heranças, né? As nossas verdadeiras heranças. Porque a herança, ela vai, né? Esses dias eu estava vendo um podcast sobre finanças e o cara falou que essa frase, tipo, vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Ela falou, não, gente, essa frase para finanças está errada. Vai o dedo, mas o anel fica, porque o anel você vai deixar pro teu filho. O teu dedo já vai embora de qualquer jeito, não tem como, a terra vai comer. Mas o anel vai ficar. O anel vai ficar e você pode deixar esse anel de herança, né? Então é um negócio que a gente, né, faz a gente parar para pensar e analisar o que realmente vai ficar do que for. Porque isso daqui, em última instância, o meu próprio corpo eu vou ter que abandonar em algum momento. E eu espero profundamente que isso não seja agora, nem tão cedo, pretendo ser bisavó, se Deus quiser. Mas o dia que a morte chegar e encontrar com a gente puder falar, tô pronta. Imagina, fiz tudo o que eu precisava fazer, deixei meu legado, cumpri meu pacote da vida aqui, agora eu vou embora pela porta da frente e posso me despedir sem dor, sem medo. Esse estado, né, de consciência que talvez muitos dos nossos ancestrais tenham vivenciado, porque eles já passaram por isso. Então, quando a gente olha para essa história do passado, a gente tem muito para aprender, muito para aprender. E esse é um ciclo, né, de aulas, e a nossa ideia, nós vamos ter 4 quintas-feiras, né, e a nossa ideia é que vocês possam ir trabalhando essas coisas, e a gente faça a nossa árvore genealógica juntos, para vocês irem olhando um pouco mais para a história de vocês, para ver, né, o que tem de legado, de história lá atrás, como que a gente pode resgatar determinadas histórias. A gente fala, eu não sei nada da minha vida, mas aí vai dando, as coisas vão acontecendo, sabe? Só da gente olhar para isso e pôr mais atenção nisso, a nossa consciência é assim. Tudo que eu ponho atenção cresce. Então, as histórias começam a chegar, de repente uma tia liga, alguém vem, alguém fala. Hoje em dia a gente tem alguns recursos bem legais, como um site dos Mormons, é um site em inglês, e você coloca lá, né, as pessoas usam muito esse site para conseguir dupla cidadania italiana e tudo mais. Então já tem dados e mais dados, você consegue ver do navio que teu avô veio, o que aconteceu e tudo mais. Pensando nessa linhagem europeia, né? Mas aí a gente entra num lugar também que às vezes pode reverberar muita dor em nós. Quando essa linhagem não tem como a gente ter nenhum registro. Uma aluna nossa, a gente começou a fazer a árvore genealógica dela e ela chegou numa bisavó que era índia de Bauru.
Índia aqui em Bauru, o índio que morou aqui em Bauru. Ela chegou até essa bisavó. Ah, eu tinha uma bisavó índia da tribo de Bauru e eu estou aqui até hoje. Mas a partir de trás ela já não tinha mais sinal nenhum que tinha atrás dessa bisavó, porque foi tudo queimado. Tudo queimado, não sobrou nada. A gente veio com uma civilização, a gente não, né? A gente também, porque os meus ancestrais estão aqui dentro. Vieram, né, com uma cultura, um conceito e limparam tudo que existia aqui. Destruíram, né? Então, a gente já vivenciou experiências, por exemplo, de fazer uma constelação de uma dor muito profunda de uma pessoa e lá na linhagem dela tinha uma ancestral que apareceu com a aldeia que tinha sido queimada. Então, você imagina, você morava num lugar e aí chega um exército, alguém, e queima tudo que você tem. Você tem que começar tudo de novo, sem identidade, sem nada. Nós temos essa história na nossa linhagem. Ou quem tem um pouquinho aí de melanina, tem um sangue africano que pode correr aí na sua veia. Às vezes a gente acha que não, mas pode ter, né? E que foram sequestrados, os negros. Então, quando a gente vai fazer esse estudo da árvore genealógica, por exemplo, a gente vai estudar os sobrenomes das pessoas. E aí você consegue ver de onde que a pessoa veio. Os negros não, porque quando eles chegaram aqui no Brasil, o nome de batismo deles foi tirado e eles eram batizados novamente aqui. Então, se eu era o fazendeiro Santos e eu tinha a fazenda Santos, e eu comprei você, que é minha escrava, você era dos Santos, porque você era da minha fazenda. Então, nos sobrenomes, os prefixos da Silva, que é o mais comum, né? O Silva devia ser uma fazenda bem grande. Da Silva, dos Santos, de Oliveira, muitas vezes se refere aos escravos daquela família. Os verdadeiros eram os Oliveiras, mas os de Oliveira eram muitas vezes os escravos que eram batizados quando chegavam aqui. E aí fica muito difícil a gente descobrir essa história lá de trás, né? As histórias africanas, as histórias de qual tribo, né, que vem. O nosso amigo Rogério uma vez trouxe isso, falou, gente, falar que veio da África. A África é um continente, tem 30 países, muito mais, sei lá quantas etnias dentro da África. É que nem eu falar que eu vim da Europa. Tá, mas daí você vai lá num paísinho desse tamanho e fala, não, mas eu vim desta parte da Europa. Na África a gente não tem essa possibilidade, a gente não consegue achar muitas histórias foram perdidas. Mas onde a gente resgata essas histórias? Dentro de nós mesmos. Porque como cada vez mais se sabe, isso reverbera dentro da gente. Então, às vezes, tem um conhecimento muito grande de uma ancestralidade indígena tua, que sabia das plantas, que sabia curar doença, que não ficava desesperado quando uma criança tem febre. Hoje em dia, a mãe não sabe mais o que fazer. A criança tem febre, ela sai correndo e leva para o pronto-socorro. Gente, é uma febre, calma. Como que a gente tratava a febre antigamente? Vamos dar banho nessa criança, vamos deixar o corpo dela agir. A febre, ela é amiga, ela não é inimiga, ela é sinal de que tem algo acontecendo. Mas a gente se desconectou de saberes populares e ficou muito científico em algumas coisas. E tem coisas que a ciência ainda não consegue provar, mas que o senso comum já sabia, que os nossos avós, nossos ancestrais já sabiam há muito tempo. Como andar devagar, né? Como descansar. A nossa sociedade hoje que não sabe mais descansar. Você senta lá para descansar, precisa ter alguma coisa. Eu lembro da minha avó e do meu avô sentado na esquina, na frente, na área da casa, vendo os vizinhanços. Era a Netflix deles. A vizinhança contava da vida de um, contava da vida do outro, sem pressa e sem pausa. Estavam ali, só ali. Mas o que eles estavam fazendo? Eles eram, não precisava... É isso que a gente não entende mais. A gente já é. Nós temos que estar. É isso. Qual é o sentido da vida humana? Ser humano. Isso que a gente tem que fazer. Mais nada. Ser humano. Existe uma filosofia que chama existencialismo, a filosofia existencialista, e eles falam o seguinte, o gato, ele é condenado a ser gato. Ele não pode escapar. O único jeito dele se libertar de ser gato é ele morrendo. E já que ele é condenado a ser gato, ele vai ter que fazer gatonices.
Então ele vai miar, então ele vai ser antissocial, então ele vai dormir muitas horas por dia. Por quê? Porque ele é gato. Mesmo que ele queira muito latir, não vai dar. Mesmo que ele queira muito abanar o rabinho quando o dono chega, não vai dar. Ele é gato. E ele está condenado a ser gato. E nós? Nós somos humanos. E nós estamos condenados a ser humano. A não ser quando você partir desse movimento, dessa vida, desse ciclo aqui, enquanto isso você vai continuar a ser humano. E tem uma coisa que o humano faz, que a gente sabe desde quando a gente nasceu, né? Que é uma coisa dos humanos, que é errar. Errar é humano. Errar faz parte da nossa humanidade. Então, o fato de eu estar aqui e de eu ser humano, logo, em algum momento da vida eu vou errar. Eu vou ficar doente. Não existe algum ser humano que nunca tenha ficado doente. Nunca tenha tido uma febre. Faz parte da nossa humanidade. Ficar doente, errar, voltar atrás. E também faz parte da nossa humanidade ter consciência dessas coisas todas. E outra coisa também que faz parte do ser humano é olhar para cima e tentar entender esse mundo das estrelas. Os astrônomos, como eles faziam sem computadores, sem nada? Eles todos os dias, anoitecia, eles olhavam para o céu, desenhavam o céu, viam o que mudou de uma noite para outra. Essa estrela andou mais para cá, então ela é uma estrela, ou ela é um planeta, ou ela é um cometa. Observação, né, de tudo isso. Isso é ser humano. E desde quando tem-se notícia dos primeiros sapiens, o homem colocou uma pedrinha em cima da outra e louvou a Deus ali naquele lugar. Parece também que olhar para uma força superior, entender que existe algo maior, também faz parte da humanidade, de ter consciência. Ah, mas eu não acredito em Deus. Tá bom, mas você acredita no cosmos, no universo? Então tá bom. Dessa força que é muito maior do que nós. A gente está no topo da cadeia alimentar aqui, nesse planeta, nessas condições, mas o universo é gigantesco, a gente já sabe disso, né? Será que nós estamos no topo em todo o universo? Então, também trazer espiritualidade, trazer a sua consciência, entender que a gente tem um tamanho limitado e que tem hora que existe um grande mistério diante da vida, diante da morte, do qual eu sou pequeno, e esse grande mistério é maior do que eu, e que eu não vou conseguir, nesse ciclo aqui, nem eu, nem os meus ancestrais, saber tudo que tem para ser descoberto. Então essa também é uma outra capacidade humana, da gente conseguir se conectar com algo maior do que nós mesmos. Com o céu, com as estrelas. E dizem que é para lá que os nossos antepassados estão, né? Tem teorias que falam isso, quando alguém morre, você fala, vai lá ver a vovó que está lá no céu agora, que virou uma estrelinha. Essa gente do céu e das estrelas, que são os nossos antepassados, que talvez possam olhar por nós, né? E entender um pouco da nossa jornada aqui, porque já passaram por isso também. Mas, de alguma forma, dentro de nós, isso reverbera. A gente pode entender que dentro de nós existe esse potencial. E é só isso que a gente precisa fazer aqui, ser humano, lidar com as nossas humanidades, né? Pode ser muito mais legal do que a maioria das pessoas estão vivendo hoje em dia. A vida pode ser muito mais divertida, muito mais prazerosa. Pensa bem, gente, você que está aqui é o iPhone 15 da sua família. A última versão. A mais atualizada de todas. Toda essa galera, essas 150 pessoas ofereceram o que eles tinham de melhor para chegar em você, Xavier. Você imagina? Então, esse movimento, né, de entender que agora não é mais com eles, mas é comigo. Eu é que estou aqui, nesse ciclo, e eu é que posso fazer diferença. Então, às vezes tem alguma treta na minha família muito grande que depende de mim resolver. E eu fico deixando para os meus próximos, para as próximas. E às vezes tem treta que é tão grande que é melhor não mexer, que é melhor deixar para as próximas gerações mesmo. E entender que você ainda não tem como resolver isso daqui. Falou, ó, gente, sinto muito, minha carga era maior quando eu cheguei, estou liberando algumas coisas.
e deixo para vocês esse BO aqui, né? Mas fazendo isso com um pouco mais de consciência na nossa vida, né? Então, no nosso curso, a gente estuda, nesse primeiro módulo, bem profundamente, a gente faz vivências, a gente vai ter os movimentos de entender as nações, a consciência coletiva, porque a gente tem o nosso inconsciente, mas a gente tem um inconsciente coletivo. Então, o fato de eu ter nascido no Brasil, em Bauru, faz com que eu seja muito diferente do que se eu tivesse nascido no Japão, em Singapura, né? Por causa do ambiente, da ambiência. Então, a gente vai olhar para pré-vida, como era a vida antes de eu nascer. E aí depois a gente vem para esse ciclo, quando eu cheguei no mundo. E aí existe uma coisa meio mágica nisso também, quando a gente para pensar na fertilização. Existe um dado agora, recente, que saiu, que da Grécia Antiga até os anos 60... da Grécia Antiga até os anos 60, a expectativa de filhos por casal era de 6. Então, um casal tinha, na média da sociedade, desde a Grécia até os anos 60, 6 filhos. Hoje em dia, a expectativa de filhos por casal é de 1,6. Então, a gente tem 1,5 filho, né? Hoje em dia, na média. E aí, o que aconteceu no mundo que em 60 anos algo mudou tão radicalmente, que fazia 2.000 anos que era de um jeito, 60 anos agora mudou tão radicalmente na fertilidade humana, né? E isso é um problema de economia, tem muita gente estudando sobre isso, como que vai ser daqui a uns anos, a China voltou a incentivar, né? Agora acabou a política de filho único, agora eles podem ter novamente, porque a gente precisa... Tem países na Europa que incentivam as pessoas a irem para lá terem filhos, eles pagam para as pessoas irem para lá terem filho, porque a sociedade está envelhecendo. Então esse ciclo de vida, ele começa no nascimento, e a fertilização é algo muito incrível, porque hoje na genética a gente já sabe que quem conduz, né, o feminino ou o masculino é o homem, é o espermatozoide que carrega o X ou o Y. E por anos na história, as mulheres eram culpadas quando não tinham filhos homens, né? Você tinha que dar um filho homem, você tinha que dar um filho homem. E aí julgava-se a mulher incompetente por não dar o filho homem. E era o homem que não liberava o Y ali no espermatozoide, algo ali que acontecia. Então é o espermatozoide que carrega. E aí se a gente for parar para pensar, né? Eu tenho um filho pequeno e é muito doido quando a gente tem um neném e aí você olha e fala, meu Deus, eu ganhei um neném. Eu entendi essa expressão, falei, ganhar um neném. Eu não tinha um neném, de repente eu tenho um neném. Quem que fez? Como que fez? Como que isso surgiu? Como que é possível, né, um outro ser sair de dentro de você? E eu não fiz nada, não fiquei pensando, cresce unha, cresce cabelo, faz perninha, faz pulmão. Não, é uma força da vida que acontece dentro de mim. E nessa formação de quem eu sou, é muito importante a gente saber que o lugar, o ambiente que eu estou sendo gerado influencia na minha vida. Então, o jeito que a minha mãe estava, o jeito que a minha mãe recebeu a notícia de quando eu estava grávida, como foi a gestação dela, tudo isso impacta na minha vida, ali naquele movimento. Então, às vezes eu podia ter tido os nutrientes X, Y, Z, recebeu o DNA ali, e a minha mãe sofreu um acidente, ou a mãe dela morreu, e ela passou uma semana só chorando, e o corpo dela precisou se modificar inteiro, deixa de emitir os nutrientes necessários para poder dar recurso para a mãe não morrer. E isso influencia em quem eu sou. E aí eu sou uma pessoa que chora por qualquer coisa, e não sei que isso começou lá na barriga da minha mãe. Ou, por exemplo, pessoas que têm esse estudo, né, do corpo humano, quando a gente vai estudar os tipos de pessoa, né, porque existem tipos de pessoas. Então, a pessoa, por exemplo, que ela tem um estereótipo mais do nerd, aquele famoso nerd, né? Que ele é mais magro e ele tem a cabeça maior e tudo mais. Eles atuam isso, né? A formação desse tipo na barriga. Era aquele bebê que a mãe, quando estava grávida, ficou muito nervosa, não queria ter o filho, tinha dificuldade de ter filho, não queria aquele neném, ficava nervosa. E aí toda vez que o bebê mexe na barriga da mãe, ela lembra que estava grávida, fica nervosa, o útero dela contrai e o mundo dele que estava gostosinho fica ruim. Porque o útero contrai, o útero é um músculo também, né? Ele tem uma musculatura. E aí fica duro, fica frio. Então o feto entende, quanto menos eu me mexer,
mais vai ficar bom. E aí é um feto que concentra muita energia na cabeça e nasce com a cabeça maior do que o corpinho. E aí são aquelas pessoas que têm uma desvitalização no corpo, mas muita concentração na cabeça. E aí a gente precisa fazer um trabalho para trazer vitalidade para o corpo e equilibrar com a cabeça. Isso se dá no útero e vai definir o tipo de personalidade da pessoa. São pessoas que têm medo de incomodar, que são mais tímidas, que não vão chegar chegando, né? Que vão querer aparecer. Tem gente que, se colocar aqui na frente, passa mal, fica nervoso, né? Então, isso se dá lá no útero da nossa mãe. Então, no módulo do Ciranda, a gente tem a oportunidade de fazer exercícios de renascimento, porque isso já existe hoje em dia. A nossa consciência consegue ressignificar e o nosso corpo se realinhar hoje em dia. Então, a gente faz exercícios de renascimento, de útero, de ressignificar a nossa relação com a nossa mãe, que é a pessoa mais importante da vida nessa fase. A criança, ela ainda não sabe que ela e a mãe são duas pessoas, então... mas a minha mãe hoje, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Mas quando você é uma criança de 3 anos, não importa o que a sua mãe fizer. A sua mãe é a pessoa mais linda e maravilhosa do mundo. Você olha para sua mãe, tudo que você quer é o colinho da mamãe. Mesmo que ela seja uma prostituta, mesmo que ela seja o que for. A criança ama a mãe. E existe um processo na psicologia que fala que quando a mãe é muito brava, muito crítica com a criança ela não deixa de amar a mãe, ela deixa de amar a si mesma. Mas ela continua amando a mãe. E esse amor, a gente vai nutrindo dentro da gente, né? E a gente vai passando por ele, até chegar na adolescência. E a adolescência é uma fase, muitas vezes, de crise, né? Para muitas pessoas. Então, na adolescência, eu rompo isso. Eu falo, não, a minha mãe é uma pessoa e eu sou outra. E nada que minha mãe faz eu gosto. E tudo que minha mãe faz é errado. E eu vou fazer um mundo completamente diferente. E aí a gente começa a desenvolver o mundo das emoções. Então, o adolescente, até então a gente tinha, quando criança, emoções bases, e o adolescente, o seu tá quase ali, né? O adolescente, ele começa a desenvolver emoções mais requintadas, como a inveja, como a coragem, a aceitação. Tem várias emoções novas para eles. E para eles o mundo das emoções é muito intenso. Então o adolescente, quando ele ama, ele ama. Se ele é fã de uma banda, ele tem pôsteres da banda colado por tudo. Ele só vê a banda. Agora, quando ele odeia. E quer esfregar a cara do outro no asfalto e fala coisas. E se ele tá triste, ele tá trancado no quarto, deprimido, com tudo escuro, fazendo risco no braço, com um estilete, para tirar a dor de dentro, como alguns falam, né? Porque tudo para ele é muito intenso. É o mundo das emoções, ele está descobrindo, ele ainda não sabe essa jornada das emoções que a gente já conhece melhor, né? Então esse é um módulo que a gente vai trabalhar os nossos traumas, vai aprender como lidar melhor com os adolescentes que eu tenho dentro da minha vida e tudo mais, a gente vai olhar para a adolescência. Daí depois a gente cresce, né? Graças a Deus, por um lado, por outro nem tanto. E aí a gente vem para a vida amorosa, muitas vezes. Eu saio do meu mundo pela primeira vez, o mundo da minha família, e eu vou experimentar o mundo dos outros. E aí eu me relaciono aqui. Às vezes algumas pessoas relacionam aqui e nunca mais com mais ninguém. Mas eu vou conhecer a família de alguém, eu vou jantar na família de outra pessoa. Eu entro numa outra família, num outro contexto, quando eu arrumo um namorado, uma namorada nessa fase. E aí o mundo amplia nessa época. Só que às vezes a gente já vem falar um termo meio tudo cagado já daqui, né? Da nossa casa, da nossa família, chega na adolescência, vai para a família dos outros, ainda por cima, que também lá, às vezes não tá lá aquelas coisas. E aí começam os nossos conflitos de relacionamento. E às vezes passa 20 anos e você ainda carrega um trauma de um relacionamento seu da adolescência mal resolvido, que você nem sabe como, né, resolver. E isso influencia no relacionamento atual, não te deixa muitas vezes se abrir para o amor, receber. Ou se você tem o mesmo parceiro a vida toda, às vezes lá na adolescência teve um problema que eu não perdoei até hoje. Eu estou presa naquilo, daquela pessoa. Eu sempre lembro, né? Então, trabalhar essas emoções da vida amorosa é um módulo, um final de semana só para os nossos relacionamentos de vida amorosa. Depois, vida profissional e financeira. A relação com o dinheiro, quem que ensina a gente a lidar com o dinheiro? A nossa família, vendo, né, como que a família trabalhava aí essas questões.
Então, se na minha família, por exemplo, muita gente faliu, muita gente, eu vi meu pai a vida inteira brigando para não pagar imposto. Aí é minha vez de ir lá e pagar o imposto. Eu pago o imposto feliz ou eu pago o imposto xingando, igual meu pai fazia? Que foi o jeito que eu aprendi. Aí, supondo que eles tinham lá as moedinhas para contar. Agora a gente tem Pix. E você tem que lidar com esse universo. E a gente não aprendeu isso na escola. E como que eu faço? Eu só reproduzo? Então, a nossa vida financeira e a vida profissional, a gente vê muitas repetições familiares. Então, tem famílias que têm a mesma profissão. Tem famílias que são empresários, família de médico, família de advogado, família de comerciante, né, árabe. Enfim, a gente aprende o ofício, era assim que era a escola antigamente, o ofício você aprende com seu pai e com sua mãe. E aí você vai e replica. Mas às vezes hoje pode ser que exista um novo ofício, né? Começar uma nova jornada aí e lidar com o dinheiro de uma forma mais ampla. Porque parece que hoje existe uma abundância maior do que o que existia há 150 anos atrás. Né? Pelo menos, assim, pra gente, né, que está aqui, que não passa tanta vontade das coisas. E aí, finalmente, a gente entra num modo que já vai ser lá na frente, né, do curso, do eu terapeuta. Então, como que eu, sabendo agora de tudo isso, organizo as vozes da minha cabeça? Sabe o anjinho e o diabinho? A gente sai da polaridade, tipo, anjinho e diabinho, se é certo, se é errado. Você coloca uma terceira voz, a voz da consciência. É o seu terapeuta interior. E aí você começa a harmonizar um pouco mais as brigas internas dentro de você, né? Então, isso também é um movimento muito importante para vocês fazerem. Pensarem, opa, pera, agora eu sou adulta aqui. Nem isso, nem aquilo. Deve ter uma terceira opção. Deve ter uma outra saída que eu ainda não vi. Num mundo tão vasto, cheio de mistérios, eu já sei todas as opções, só tem essas daqui, deve ter outra, né? E aí depois a gente pratica, faz os estágios e vai para a formatura, que aí a gente vai trabalhar de fato a morte, né? E como lidar, como terapeutas, como a gente pode lidar com a morte? Terapeuta de si mesmo, né? Terapeuta da nossa casa, da nossa família. Então é uma jornada, assim como a vida, que tem essa grande jornada, né? E pode ser vivida de uma forma melhor, mais leve e mais afetuosa, né? E que a gente possa também trazer isso com mais consciência de que eu estou plantando nessa vida, mesmo que eu não tenha filhos. O Bert Hellinger, que é o criador da técnica da constelação familiar, ele fala que dos nossos pais a gente recebeu a vida. E a gente não tem como devolver isso para os nossos pais. Então, supondo que a minha mãe ficou muito doente e eu quero dar minha vida para ela. Eu recebi dela, eu vou devolver para ela. Toma, mãe, minha vida. Né? Não dá, isso é impossível. A única forma que a gente tem de retribuir para a vida é passando ela para frente também. Então, eu recebo a vida dos meus ancestrais e eu passo ela para frente. Se eu escolho não ter filhos, não tem problema, mas desde que eu também passe a vida para frente, fazendo algo de bom pela vida, trabalhando pela vida, porque é para isso que a gente está aqui hoje, né, nesse ser humano. A gente está vivendo a vida, né, e isso pode impactar muitas coisas, muitas gerações. Então, se alinhar com as suas histórias de família, com a sua linhagem, com tudo que você carrega dentro de você, vai trazendo esse processo do autoconhecimento, que pode deixar a vida muito mais fácil, evitar doenças, né? Dá para evitar doenças a gente conhecendo a história da minha família. Na minha família todo mundo é diabético, por quê? Ninguém nunca se exercitou. Por que ninguém nunca se exercitou? Gente, porque era tudo a pé, eles não precisavam ir para academia. Só que fazer faxina, que é um baita de um exercício, mas ele é um exercício torto, a personal explicou isso pra gente, você faz 50 vassouradas para um lado só, você vai entortando. Na academia, é pensar do exercício para você fazer dos dois lados para o seu corpo desenvolver melhor. Então, se eu já sei isso, se eu já tenho esse recurso que a minha avó não tinha, você acha que a avó da gente ia na academia? Alguma, né? Não ia, não tinha isso. Então, hoje a gente fazia terapia. Quem aqui que o vô, a avó fez terapia? Foi olhar para ressignificar a sua infância, fazer as pazes com o seu passado, né? Isso não existia. Eram encontros assim, com os amigos, e você às vezes estava passando mesmo que eu também, não tinha muito para me ajudar. Então a gente tem hoje um legado, né, de coisas, de histórias que nós podemos passar para frente, passar adiante. Então
quando a gente, novamente, né, olha lá para trás e pega essa vida, toma essa força, agora inteiro, e eu vou para minha própria jornada, sem julgamento, porque a vida deles era muito diferente do que a nossa. Então não dá para eu falar, nossa, vó, você traiu o vô, hein? Ó, teve filho aí, mentiu, falou que o filho era do vô e não era do vô, e a gente só descobriu isso, ó, depois, vó. Mas vai saber como é que seria na vida da avó, chega, viu, oi. Então, né, eram outros tempos, as coisas eram de outras formas, não podia divorciar, gente. Você casava com 15, 16, 17 e tchau. Tinha essa história. E quando você podia escolher o seu casamento, porque tem sociedades e culturas que nem isso você não podia fazer. Então, quantos traumas de amores não correspondidos, de amores distantes, que um pegou um navio e foi embora, e aquela outra pessoa ficou a vida inteira esperando. E às vezes a gente tem uma melancolia na vida que eu fico esperando alguém, eu fico esperando alguma coisa, e eu tô lá conectado com essa dor ancestral, de uma ancestral que ficou 20 anos esperando alguém aparecer. E eu não olho pro cara que tá do meu lado, pra mulher que tá do meu lado, aqui, porque eu estou esperando um grande amor, assim como a tataravó que você nem conheceu, mas que reverbera dentro de você. Então são tantas histórias, né? Então conhecer as suas histórias traz muito autoconhecimento, né? E eu queria deixar essa tarefinha de casa para o nosso curso, né? Para vocês pesquisarem um pouco mais, de onde é meu sobrenome, qual que é a história do meu nome, quem que escolheu. Às vezes pode ser coisa pouca. Se você ainda tem a mãe, o pai, a avó, o vô disponível para fazer perguntas, um irmão mais velho, alguém, né, viu, de onde que a nossa família veio? O que você sabe? Quem que era o vô? Mas será que a avó era pobre? Será que eles passaram necessidade? Teve guerra? Não teve guerra, né? Entender um pouco dessas histórias vai fazer vocês entenderem muito sobre a vida de vocês atualmente. E também vai dar força de poder transformar essa jornada, né? Quando a gente sabe onde a gente tá, fica mais fácil a gente poder chegar onde a gente quer ir, né? Lá, eu quero ir para Ourinhos. Tá, mas onde você tá? Ah, não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô. Então, como que eu vou saber se é para a direita ou para a esquerda? Se eu não sei onde eu tô? Não, eu tô numa casa de parede verde. Opa. Então, a gente precisa se localizar. Onde eu estou na vida? Aqui nesse ciclo de vida. Onde você está nesse ciclo de vida? Aqui já não tem mais ninguém aqui no comecinho. Nós estamos falando hoje para um público que está todo mundo já aqui para cima, né? Já passamos dos 21, 28. Então, aqui não tem mais ninguém na criança recebendo, porque a criança, ela recebe. Agora, aqui na vida adulta, eu é quem dou. Então o adulto, ele faz, ele não fica esperando alguém vir resolver o problema para ele. Ele mesmo vai, ele mesmo faz. Ele planta sua árvore, ele escreve seu livro, deixa seu legado. Né? Ele não fica mais esperando alguém vir e fazer por ele. Esse é o ciclo, esse é o momento que nós estamos vivendo agora. E a gente pode trabalhar isso de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila. Certo, minha gente?